Quando nós lemos séries, né, muitas vezes nós temos a opinião de que o primeiro livro foi melhor, o segundo livro foi melhor e tal. Não se trata de uma série, mas o livro de hoje, Vá, Coloque um Vigia, da Harper Lee, é visto como a continuação do incrível O Sol é para Todos, de que nós já trabalhamos aqui no canal. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa tal continuação. Enzo, roda a vinheta. Olá, que bom que você está aqui. Hora dos pedidos. Dê seu like, precisamos de likes. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos conteúdos, comente que nós respondemos aos comentários, compartilhe esse vídeo e ajude o nosso canal a chegar a mais pessoas. Enzo e eu agradecemos. Obrigado. Bom vídeo para você. Olá! Quem é a Harper Lee? Harper Lee, ela por muito tempo foi vista como uma grande autora de uma única obra. Porque depois que O Sol é para Todos, gente, assistam a esse vídeo, leiam esse livro, porque é um livro importante para a história da literatura americana, da literatura universal. É um livro clássico no sentido de ser aquele que a gente tem que revisitar. Eu não me lembro exatamente da data, mas tá aqui o vídeo. Vai falar sobre racismo, vai falar sobre o que acontece no sul dos Estados Unidos, ali no Alabama, com relação à Guerra da Secessão. E é um livro narrado por uma criança. Escute. Vá, coloque um vigia. É uma obra editada a partir de... A história do livro, né? Não sei se é uma fofoca literária. Editada a partir de um manuscrito que foi encontrado nas coisas da Harper Lee, no momento em que a Harper Lee, já comentei, o livro foi publicado, foi sucesso, Só é para Todos, ela se recolheu. No momento em que esse tal manuscrito foi encontrado pela irmã dela, tá, nas coisas dela, ela já morava numa casa de repouso há muito tempo. Então, veja, o manuscrito foi encontrado em 2014, esse livro é de 2015. A gente tem a sensação de que é um outro escritor. E a gente não tem a data de quando esse tal manuscrito foi produzido. Porque se a gente tem o livro, eu não lembro agora, vou colocar aqui a data, né? Acho que é 69. 63, não sei. Vamos pôr aqui embaixo que é melhor. Quando O Sol é para Todos saiu, a gente tem um livro vigoroso, um livro forte. Esse livro, primeiro que ele tem problemas de continuidade seríssimos, tá? Com relação aos fatos que são apresentados na primeira obra e aos fatos que são apresentados nessa obra. Aí você pode dizer, Adriana, então não é uma continuação. Pois é, mas são as mesmas personagens. A protagonista, que é a Scout, ela vai aparecer aqui com 26 anos. Tá? Ela, aqui no livro O Sol é para Todos, ela aparece narrando a história com 6. Aí, 20 anos depois, nesse período, ela já se formou, ela foi para Nova York, ela mora em Nova York no momento em que essa obra aparece, e a narração nos vem com o narrador onisciente. Então, toda aquela beleza do olhar da Scout sobre aquela realidade que ela vivia, nos anos 30, o livro tem uma data precisa de um julgamento, que é 1935, estamos ali na história, né? No enredo. Ela vai voltar passado um período em Nova York. Então ela saiu de Maycomb, um condado, uma cidade pequena e tal, e foi para um lugar livre, né? Onde cada um vivia do jeito que queria, mesmo num momento assim de anos 50, anos 60. Então tem um choque com relação a esse olhar. Eu critiquei o narrador onisciente aqui, critiquei na hora que eu li, mas depois, quando eu estava analisando, eu pensei assim: para propor aquilo que a Scout vai passar a pensar, a leitura que a Scout vai ter daquelas pessoas naquele momento histórico e com relação ao que ela viveu na meninice, talvez realmente o melhor narrador seja o onisciente, porque a Scout vai sentir muita decepção e muita dor. Então vamos lembrar um pouquinho o que acontece. Ela tem um irmão, Jen, e
No primeiro livro, a proximidade entre eles é enorme. Da mesma forma que ele a defende, ele é 4 anos mais velho do que ela. Eles saem no box, eles brigam. É uma relação bem, como vou dizer, saudável entre irmãos. A mãe morreu quando ela tinha apenas 2 anos, então ela diz que não tem muitas lembranças, mas o Jamie tinha, então ele ficava muito triste. E o pai, advogado Atticus, era bem mais velho. Então, as crianças serão a figura feminina na vida dessas crianças será a Calpurnia, que era uma empregada, né, a quem eles nunca trataram como empregada, mas que era uma senhora negra. Por que a questão, uma senhora preta, por que a questão da cor vai aparecer? Pelo momento do racismo. No primeiro livro, a gente vai ter lá uma situação de uma denúncia de estupro, né? E o Atticus, que era advogado, o pai da Scout, é que vai fazer a defesa do jovem que foi. O jovem era um rapaz que já tinha família, filhos e tal, que foi acusado. E era uma acusação de um crime cometido por uma pessoa preta com relação a uma pessoa branca. Então ali a gente já sabia que já a personagem já sairia condenada. Né? E obviamente é isso que vai acontecer mesmo com o advogado de defesa, né? Levantando todos os testemunhos, os depoimentos, né? De que não havia acontecido. E o final vai ser trágico. Nesse livro, a referência que se faz a esse caso do julgamento é que a personagem preta que foi acusada, que vai sofrer, né, tudo aquilo no julgamento, ela venceu a situação de acusação. E isso é impossível naquele momento histórico. O racismo não é meu, eu, Adriana Leitora. Olha para esse momento. Mesmo se o tal julgamento acontecesse ali nos anos 50, certamente a pessoa seria, né, essa pessoa preta seria condenada, mesmo se fosse hoje nos Estados Unidos. Talvez houvesse o risco dela ser condenada também apenas pela cor da pele. Então, essa questão eu falei do problema de continuidade, mas também estou falando dessa questão que é fulcral na construção da obra. O que é o mais importante é a gente perceber que talvez o Atticus, que é o pai a quem a Scout idolatrava, não seja assim tão desprovido dos sentimentos comuns das pessoas na época com relação ao racismo. Talvez ela não enxergasse porque ela era uma criança e ela passe a ver, por isso, a importância do narrador onisciente mostrando os pensamentos dela. Tá? Mesmo havendo a questão do problema de continuidade, isso que eu tô falando é mais relevante. Um outro problema de continuidade, o irmão, né, Jeremy, ele foi muito importante no primeiro livro. E aqui o livro começa com a referência de que ele morreu. E aí quando você vai ver a história, morreu? O que aconteceu? Não, morreu do coração, teve um piripaque lá e morreu, tinha terminado o ensino médio como um dos melhores jogadores de futebol americano da escola onde eles estudavam e tal, e ele vai ter uma morte que se atribui a um problema de coração que também vitimou a mãe das crianças, tá? Lá no passado e papapá. É meio esquisito, porque ele tinha tanta importância e ele continuaria tendo importância na história. Há pouquíssimas referências a ele. Então, como eu disse para algumas pessoas com quem eu conversei sobre esse livro, é um livro esquisito. Esquisito no sentido de que a gente esperava uma continuação de uma grande escritora. O livro foi achado nos manuscritos de uma senhora. Será que ela realmente trabalhou em cima do manuscrito? Eu estou só elucubrando para tentar justificar por que esse livro é esquisito com relação ao anterior. Não só pelos problemas de continuidade, mas pelos problemas que há com relação à história em si. Como dizem no interior, não orna, sabe? Não cola. Aí você diz assim, Adriana, você está descendo o sarrafo no livro, não é para ler? Não, é para ler sim. É para ler, para perceber, né, o que acontece com relação a essa obra especificamente, se você a lesse de forma isolada, com relação à obra anterior, que é uma obra tão importante. Eu nem sabia que esse livro existia. Tá? Foi estudando O Sol é para Todos que eu fiquei sabendo dessa obra e fui atrás. Mas essa fofoca de que foi encontrado no manuscrito, blá, 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 já existia. Então, só recapitulando, tá? A gente tem
um outro momento da escute, um olhar da escute sobre aquela realidade, né? Um chacoalhão que ela vai levar da vida, de que talvez ela tivesse um mundo meio cor-de-rosa na cabeça dela quando ela era criança. A importância, a relevância desse narrador onisciente, que eu achei esquisito no começo, mas não dava para ela ser crítica, né? Para ela ter um olhar mais isento, que é esse olhar que o narrador dá para ela com relação ao pai, se fosse ela mesma que continuasse sendo a narradora. E é um livro que há que se ler, mas já sabendo, olha, vai ter coisas estranhas, tá? Então vai ter problema de continuidade ali. Não vou dar bola para isso. Vou tentar entender o que ela compreende, tá? E como a relação dela com a vida e com as pessoas vai mudar quando ela leva um balde de água gelada sobre todo o seu passado e sobre a realidade que se apresenta ali no presente. O encontro dela com a Calpurnia, que foi aquela senhora que a criou, ela está bem idosa. E também vai haver um outro problema envolvendo uma pessoa preta e uma pessoa branca naquele momento. Aparece uma referência a KKK, né, a Ku Klux Klan, no livro. Não que as pessoas sejam integrantes, não é nada disso, mas aparece uma referência, então a supremacia branca ela é citada. É um livro importante, tá? Então, ao ler, saiba que você vai encontrar problemas. Saiba que não parece a Harper Lee. Não é a Harper Lee de Um Só é para Todos, mas continua sendo um livro fundamental com relação à sua temática e também em relação a ser atribuída a essa autora. De novo, não estou dizendo que não foi ela que escreveu, mas é um livro estranho, é um livro diferente. Tá? Leiam para que vocês tenham as suas opiniões, escrevam aqui nos comentários as suas observações sobre o Sol é para Todos, revisite esse vídeo aqui no canal e a gente volta a conversar, ok? Dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos, comente, compartilhe e mesmo não, aquele livro, a gente tem que ter crítica com relação a todos os livros, tá? E é preciso conhecer para que a crítica aconteça. Conheça. Importante aqui, vá, coloque um vigia, é uma citação do livro do profeta Isaías, com a ideia de orar e vigiar. Coloque um vigia. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.